Finalmente consegui expressar minhas próprias palavras. Essa foi a maneira como o rei Edward VIII do Reino Unido começou uma transmissão de rádio pela BBC em 11 de dezembro de 1936. O que ele disse naquele discurso chocou os ouvintes e teve um impacto duradouro no futuro da monarquia britânica. Por cerca de 7 minutos, ele compartilhou os motivos por trás de sua decisão voluntária de renunciar ao trono. Um acontecimento histórico, sendo a primeira abdicação na monarquia inglesa. O motivo? Ele queria se casar com a mulher que amava, a socialite norte-americana Wallis Simpson. E nesse novo vídeo, você irá descobrir todo o desenrolar dessa história que ficou marcada. Mas peço que se inscreva neste canal, clique no sino de notificação e deixe o seu like para ajudar o canal Fio Interessante a crescer. Tudo feito? Então vamos ao vídeo. Edward já era objeto de controvérsias mesmo antes de abdicar. Embora seu envolvimento com o Simpson fosse amplamente divulgado na Europa continental e nos Estados Unidos, a eficaz restrição de informações no Reino Unido, coordenada entre o governo, a imprensa privada e a BBC, fez com que os britânicos só tomassem conhecimento do assunto naquele momento específico. O discurso transmitido pelo rádio marcou a conclusão dramática de uma crise constitucional que desdobrava o país. O rei Edward se apaixonou por Wallis Simpson, esposa do empresário norte-americano Ernest Simpson, nos anos 1930. Este não foi seu primeiro romance com uma mulher casada. Contudo, em janeiro de 1936, o tumultuado relacionamento ganhou uma nova dimensão, com a morte do rei George V e a subsequente ascensão de Edward ao trono britânico. As complicações aumentaram em outubro do mesmo ano, quando Simpson obteve a sentença provisória de seu divórcio. Ficou claro que o novo rei tinha intenção de se casar com ela. O casal enfrentou forte oposição de várias instituições britânicas, incluindo a Igreja da Inglaterra, o governo britânico e os conselheiros de Edward. Em 2013, documentos revelaram que o secretário de Estado para Assuntos Internos, John Simon, estava tão preocupado com a situação que grampeou o telefone do rei. O primeiro-ministro Stanley Baldwin alertou Edward de que o público britânico não aceitaria uma mulher americana divorciada 2 vezes como sua rainha. Apesar dos avisos, Edward não desistiu e afirmou que abdicaria se o governo continuasse se opondo ao casamento. Sob a crescente pressão, ele propôs a ideia de um casamento morganático, onde ele seria rei e Simpson sua consorte, mas o gabinete rejeitou a proposta. Assim, em 3 de dezembro, Edward redigiu um discurso explicando seus motivos, acreditando que poderia influenciar a opinião pública e manter o trono após o casamento. Contudo, Baldwin insistiu que o discurso pelo rádio era inviável. 6 dias depois, Edward cumpriu sua ameaça e anunciou sua renúncia, escolhendo o amor de Wallis Simpson e abdicando das responsabilidades da coroa, reinando por menos de 1 ano. Explosão pelo rádio. Mesmo após tomar a decisão de abdicar do trono, Edward ainda desejava esclarecer suas escolhas aos súditos. Assim, no dia seguinte à assinatura do documento de abdicação, proferiu um discurso no castelo de Windsor, durante uma transmissão de rádio coordenada por John Haidt, o primeiro diretor-geral da BBC. Em 11 de dezembro de 1936, às 22h01, hora de Londres, a BBC interrompeu uma reprise do popular programa Comic Opera para transmitir ao vivo o discurso. Edward posicionou-se diante do microfone e o incidente curioso ocorreu quando sua perna bateu contra a mesa, sendo captado pelo microfone e transmitido. Alguns jornais, erroneamente, interpretaram que Haidt teria saído da sala batendo a porta em desaprovação, o que não ocorreu. O ex-rei iniciou seu discurso de despedida, declarando lealdade ao seu irmão, o rei George VI, que o sucedeu no trono. Ele assegurou que, apesar da abdicação, nunca esqueceria seu país e nem o Império Britânico. O discurso foi baseado no texto que Edward havia elaborado dias antes para explicar sua posição ao público. Após a transmissão, John Haidt registrou em seu diário que o príncipe sorriu com tristeza ao se despedir. O que aquele jovem havia jogado fora? A maior oportunidade que qualquer rei ou qualquer homem já teve. Eu senti pena dele, escreveu Haidt. Depois da abdicação. A transmissão desse discurso foi marcante na época e também teve um impacto profundo no diretor-geral da BBC, John Haidt.
Ele escreveu em seu diário que, ao voltar para casa, não conseguia compartilhar o ocorrido com sua esposa ou filha. Após a abdicação, Edward continuou a gerar controvérsias. No ano seguinte, ele e Simpson fizeram uma visita extraoficial à Alemanha, onde se encontraram com Adolf Hitler e outros líderes nazistas. Em 1970, muitos anos depois, Edward concedeu uma entrevista ao jornalista da BBC Kenneth Harris na residência do casal em Paris, na França. Surpreendentemente, ele afirmou que não se arrependia da decisão de abdicar. Mais vídeos de curiosidades você encontra aqui no canal Fio Interessante. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sino de notificações e deixar o seu like. Até o próximo vídeo!